Preparem-se, amigos, esse vídeo está de perder a cabeça. Como é que é? Porque nesse vídeo iremos falar sobre a Grande Revolução Francesa. Se gosta de história, deixa o like e se inscreve no canal. Mas antes de tudo, vamos entender como era a França no século XVIII. A França era uma monarquia absolutista, ou seja, o rei mandava e desmandava na zorra toda. E o rei nesse período era o rei Luís XVI, que junto com a realeza ostentava pra caramba. A Maria Antonieta, por exemplo, esposa do rei Luís, tinha uma vida de puro luxo e extravagância. Só que tipo, ela estava gastando demais, mesmo com a França sem dinheiro e passando por dificuldades financeiras. Enquanto isso, o povo francês estava comendo o pão que o diabo amassou, e não tinha comida para todos, pois a França estava passando por um inverno de congelar o olho do e por causa desse frio doido, não havia muita produção de comida nas plantações. E para piorar mais ainda a vida do povo, por causa desse momento financeiro do país meio merda, os impostos aumentavam toda santa hora. Ou seja, não tinha comida e muito menos grana. Isso com certeza deixou o povo pistola. A França também tinha tomado no pois tinha perdido a Guerra dos 7 Anos, e um monte de coisas que deu ruim afundou o país. Precisamos, antes de continuar, entender como era a pirâmide social da França. O primeiro estado era o clero, ou seja, a igreja. O segundo era o rei e a nobreza, que praticamente comiam dinheiro. E por fim, o povo que estava na merda, o terceiro estado. Diferente dos demais, somente este pagavam impostos. E aqui estaria camponeses e até mesmo a burguesia do país. Essa situação fez com que o movimento iluminista, que também surgiu no século XVIII, ganhasse mais força, principalmente por causa dos filósofos como Montesquieu, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Nomes muito lindos para se pôr nos seus filhos. As ideias dos tais iluministas, resumindo bem, era o seguinte: eles defendiam a ideia de que a razão humana poderia ser usada para desafiar e dar um pé na bunda no poder absoluto e dos monarcas e da igreja, tentando ali um governo mais justo para geral. E essas ideias rodearam a França com a mesma velocidade de uma fofoca. E muitos camponeses gostaram dessas ideias iluministas. Aliás, as pessoas viam os bailes reais cheios de comidas frequentes no Palácio Versalhes. Parecia um verdadeiro baile funk. Enquanto o povo só tinha que trabalhar feito uns burros de carga e comer ar. Para tentar salvar o país da crise, o rei tentou até fazer a nobreza e o clero pagar impostos. Isso uma reuniãozinha chamada Assembleias dos Notáveis. Mas falou e não deu em nada. E os pobres continuaram a literalmente tirar o dinheiro do cu para se virar e pagar os impostos caríssimos. O rei tentou novamente, mas dessa vez na Assembleia dos Estados Gerais, onde um representante de cada estado teria direito a um voto. Mas sempre acontecia que os dois estados, nobreza e clero, sempre se juntavam e ganhavam do terceiro estado nas votações, mesmo o terceiro estado sendo 98% da população. Enquanto isso, as ideias iluministas estavam rodando o país todo. E como na Assembleia dos Estados Gerais não conseguiram resolver muita coisa, o terceiro estado meio que criou um grupinho chamado de Assembleia Nacional, para que a população pudesse agir de outro modo. Criaram também a Guarda Nacional, onde os cidadãos se armaram até os dentes para proteger a Assembleia Nacional, já que o rei podia atacá-los e acabar com ela. Com isso, a Revolução já havia começado. Em 14 de julho de 1789, o povo francês invade a Bastilha, um símbolo da força monarca, e o destrói com sangue nos olhos, marcando assim o início da Revolução, e obviamente fazendo o rei perder a cabeça de tanto medo. E a Assembleia Nacional havia tomado o poder do país, e tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Eles fizeram até mesmo o rei sair do Palácio de Versalhes e se mudar para Paris, para o povo ficar vigiando ele. E com isso, ele foi cada vez mais perdendo o poder. Tiraram também todos os títulos de nobreza, e o clero também perdeu seu poder e influência. Porém, o rei não queria ser prisioneiro de jeito nenhum, e tenta fugir da França para a Áustria. Ele e sua família se disfarçaram de pessoas comuns e tentaram sair do país na muvuca da noite, rapidinho e no sapatinho, mas foram descobertos no meio do caminho e levados de volta para Paris. Mas e agora? O que eles fariam com o rei? Simples, fizeram do país uma monarquia constitucional, ou seja, o rei agora teria um poder simbólico e não teria mais um poder forte sobre o país. A Áustria e a Prússia não foram muito com a cara da revolução e invadem o país para tentar parar a revolução e devolver o poder do país para o rei. O povo, logicamente, com medo de voltar a ser uma monarquia, jogam essa ideia de monarquia constitucional no lixo e decidem que o país será uma república. E para essa ideia de república dar certo, eles tinham que dar um jeito no rei, sabe?
E no dia 21 de setembro de 1793, o rei Luís XVI foi guilhotinado em praça pública. Mas o terror estava só começando na França. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte do vídeo da Revolução Francesa. Espero que tenham gostado. Até a parte 2.